noite, meus amados. Graças ao Senhor Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Você, na sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 3, versos de número 14 a 22. Nós vamos falar sobre a carta da igreja de Laodiceia. Nosso último capítulo desse período que nós tivemos aqui pregando sobre as 7 cartas da Ásia. Nós falamos sobre a carta de Efésio, de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, Sardes, Filadélfia, e agora nós vamos falar sobre a carta de Laodiceia, portanto, a final desse período. Lembrando que todos os aspectos que nós estamos trabalhando dessas igrejas locais em Apocalipse, essas igrejas locais em Apocalipse, elas servem de parâmetro para a igreja universal, certo? Para a igreja universal. Para a igreja universal, não é para a igreja universal de Deus, certo? Os episódios ficaram assim. Não, é a igreja universal, no sentido de toda a terra, a igreja do Senhor Jesus, de todas as épocas, de todos os tempos. Aquilo que é feito nessa igreja local, aqui, ela tem parâmetros. E uma igreja lá nos Estados Unidos tem que seguir a mesma linha do Senhor da igreja de Jesus Cristo. Então, essa igreja local aqui, dessas cidades, ela serve de parâmetro para nós, para a igreja universal, para a igreja de todos os tempos, de toda a terra, de toda a extensão. Então, os princípios que estão sendo trabalhados aqui, eles são princípios para nós, porque está se falando sobre a igreja de Cristo Jesus, e toda a igreja local tem que refletir aspectos universais, ou seja, para todos. Não existe uma igreja local que vive de uma forma sem o parâmetro de Cristo, sem o parâmetro da palavra. E por isso que a igreja verdadeira, ela tem como ponto principal, o símbolo de fé na palavra de Deus. A palavra de Deus que norteia todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os tempos, ainda nos contextos, as questões históricas, o contexto histórico, a questão cultural mude, os princípios da palavra não. Os princípios da palavra de Deus. Então, esses princípios aqui são atuais, eles são para nós. A igreja local reflete toda a igreja universal. Isso é o parâmetro para nós. Então, nós trabalhamos aí e nós vamos agora falar sobre a carta em Laodiceia, que diz assim, verso 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o amigo, testemunha fiel, verdadeira, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim que és bom, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que és feliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso número 18. Aconselho-te que de mim compre jogo refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Sê, pois, zeloso e arrependido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar uma vez? Pai,
já expressamos coisas maravilhosas e culto é essa dinâmica de fazermos, de nos derramarmos, mas também muito de pensar naquilo que o Senhor fez por nós, naquilo que o Senhor faz por nós. E isso precisa ser muito impactante na nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor faz pela sua igreja, pelo seu povo. Isso é um Deus vivo, chamado Igreja do Senhor na terra. Em teu nome nós oramos no nome de Jesus. Amém. Somos as mais. Então, a carta a Laodiceia, a primeira coisa que a carta aponta para a gente mas, cadê o João? Pegava só o criado na caixa. Para ficar na caixa. Vocês estão me escutando? Não tem aquela voz assim, potente, forte. Mas eu vou tentar me esforçar, certo? Vou tentar me esforçar, certo? Para a gente trabalhar rapidinho. Tudo. Fecha o carro. A igreja, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Aquela cidade era uma cidade muito rica. Ela era uma rota comercial, diferente de outras cidades que passavam por crises financeiras. Essa cidade era uma cidade muito rica, uma rota comercial. Ali tinha os milionários moravam na cidade de Laodiceia. Os bancários, ali tinha um centro bancário. Os bancos ficavam ali. Então o dinheiro ficava ali. O recurso ficava ali. A cidade também, ela tinha indústrias de lã, de roupa, de vestimento. Vendia-se roupa, então era um comércio muito forte. Eles produziam a lã. E essa lã saía para toda a região. Então era um local que tinha também esse recurso econômico do comércio. Eles eram comerciantes. A ideia muito daquela sociedade era comercial. E essa cidade também, além das questões dos bancos que eram colocados ali, além da questão de vestimento que tinham ali, as vestimentas, a indústria de roupa, que era muito famosa na cidade de Laodiceia, também ali era o centro da medicina. Ele tinha uma escola de medicina. E ali eles faziam vários remédios para todos os lugares. E vendiam esses remédios. E ali também eles faziam colírio para os olhos. É de lá que a gente está vendo de visão, da visão, certo? Então, os oftalmologistas estão lá nessa linhagem formada ali. Então, essa cidade é uma cidade muito rica que tinha um vasto de oportunidades. Então, as pessoas têm que ir, claro, para um centro comercial. Assim. Essa cidade também tem uma coisa característica dela, porque vocês se lembram que eu estou falando isso desde o começo, que todos os aspectos relacionados na carne estão relacionados com a própria igreja. A gente viu na vez passada que quando Jesus disse, olha, que vocês ficassem alertas, vigilantes, era porque na cidade tinha acontecido aquele problema de entrada, né, durante a noite. Então, toda a realidade das cartas estão no contexto da cidade. E ali tinha as grandes tubulações de água, porque Laodiceia, ela não tinha uma água própria. Tinha Herápolis, que as águas eram águas terapêuticas, era uma cidade de pé, que as águas ali eram aquelas águas quentes. E tinha Colossos, que as águas eram geladas, e também servia para a questão terapêutica. A cidade de Laodiceia fazia
Mas não só isso. Eu sou o princípio da criação de Deus. Eu sou o início de toda a criação. O que ele está querendo dizer? Que ele é início? Não. É que ele iniciou toda a criação. Ele é o arqueiro de toda a criação. Toda a criação só existiu por causa dele. Essa é a grande temática de Apocalipse. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, tudo que veio a existir veio por causa de Jesus. Lá no capítulo 5 ele vai dizer que quem é digno de abrir os 7 livros, os selos. Quem é digno de abrir o livro da vida? A existência da vida só pode acontecer em Jesus. Então Jesus está dizendo, eu sou o princípio da criação. A criação só existe por causa de mim. Então como é que vocês vêm dizer para mim que vocês se bastam? Eu sou o dono de todas as coisas. Tem aquela frasezinha dos filhos, nas placas, né? Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Sou o filho do dono, cara, certo? Mas é mais ou menos essa categoria para dizer assim, eu sou o dono do mundo. Para uma igreja que se bastava, que autossuficiente, ele está dizendo, sou eu que sou o início da criação. Eu sou o cumprimento de todas as promessas. Eu sou o amém. Eu sou a testemunha fiel. E eu sou o princípio de toda a criação. Pronto, só ali já estava o suficiente para essa igreja cair de joelho, né? Se humilhar, dizer que a gente precisa voltar urgentemente, porque a gente não entendeu nada. A gente ficou confiando nesse mesmo. Mas o texto prossegue. O texto prossegue porque Jesus veio corrigir essa igreja. E no versículo 15 ele diz, conheço as suas obras. E aqui a gente está esperando elogio, pelo menos um pouco de elogio, né? Sardes, até agora, foi a que recebeu menos elogio. Mas Sardes vai dizer assim, aos poucos que tem dentro da igreja. Os poucos que tem na igreja, tem com tudo, né? Tem com tudo. Tem aí uns na igreja que estão firmes, né? Tem toda aquela dinâmica que eu falei para você, de fortalecer o outro, mas aqui não tem ninguém. Não tem nem um pouquinho. Não tem nem uns que estão ali se firmando. Não tem ninguém. A igreja toda está distante. Jesus poderia dizer, ó, tem uns que estão aí lutando, está vacilando, lutando. Tem Silânio, tem Luciana, tem a Luciana lutando, né? Mas não tem ninguém. Não tem diferente. Não tem ninguém. E aqui vai ser a única delas que não vai receber o elogio. E ele vai dizer o seguinte: a única coisa que eles têm uma coisa. Eles têm uma visão de si mesmo. E essa visão de si mesmo é falsa. Não, eles não têm, né? Porque eles têm uma visão de si mesmo que eles são prósperos espiritualmente. É uma visão deles, mas essa visão é errada. Ele diz, conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Agora ele está falando sobre a questão das águas. Ele está falando das águas da Herápolis e das águas da Incomodada.
Jesus diz: a visão de vocês é uma visão errada de si mesmo. Porque na realidade, vocês são infelizes. Quando vocês colocam a felicidade no dinheiro de vocês, no recurso de vocês, nas posses de vocês, vocês são infelizes. Sim, miserável. Pobre. Pensa que está rico é está pobre. Pensa que tem os bancos, está pobre. Pensa que vê, que tem a medicina, que coloca os olhinhos, que importa para os outros países, para os outros lugares, para as outras cidades. Essa questão de enxergar. Vocês estão cegos. Vocês não têm percepção espiritual. Vocês fazem essas trabalhos aí, exportações para outros lugares. Vestimentas são uma cidade que é considerada e vista uma cidade pomposa, com roupa. Na realidade, vocês estão se investindo. A visão que aquela igreja teve de si mesma é uma visão errada. Eles estavam confiando em Jesus. O texto prossegue. E agora, Jesus vai dizer: aconselho-te. Vai, com um toque de graça, corrigir essa igreja. E ele vai fazer uma linguagem aqui mercadológica, de mercadoria, para esses homens que trabalhavam com vendas. Ele diz: olha, conselho de mim, compres ouro refinado. Eu aconselho que vocês comprem ouro refinado. Ou seja, e aqui ele está usando essa linguagem de compra e de venda para dizer: aquilo que vocês estão comprando com o dinheiro de vocês, aquilo que vocês estão comprando com posse, não é o tesouro. Não é o tesouro. Agora eu aconselho a vocês que vocês comprem de mim ouro refinado, aquilo que é precioso. E a primeira coisa que essa igreja precisava entender era que a suficiência deles não estava neles mesmos, não estava na igreja, mas a suficiência, o tesouro, o ouro é a suficiência de Cristo. O tesouro do relacionamento com Ele, o ouro dessa relação. Eu aconselho a vocês que vocês percebam isso. Vocês que acham que podem comprar todas as coisas, que os copos estão cheios, que vocês vão procurando colocar tesouro na terra. Ele diz: compre de mim. E aqui ele está dizendo que para isso precisa ver a suficiência de Cristo Jesus. Mas ele diz também, além
Ele acaba de dizer que vocês colocam essa confiança, vocês precisam vestir de mim, em justiça, em santidade. É isso que é a bênção da minha relação com vocês. É isso que é a bênção do significado com vocês. É isso que consiste a riqueza com vocês. Esse desfrutar da minha relação. Entendendo que eu sou a suficiência de vocês. E só eu posso vestir vocês. Só eu posso, de fato, dar as roupas brancas. Só eu posso dar vestimenta santa e justa. Com a roupa do corpo. Mas não só isso. Ele diz que vocês abram os olhos, Pai, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, a fim de que vejas. Eles entendiam muito bem de povos. Às vezes tinham perdido, eles estavam cegos. Eles perderam a percepção espiritual. Eles perderam o senso. O conselho de Jesus é quando vocês roubam a suficiência de Cristo, se apoiam na suficiência de Cristo, quando vocês se vestem na roupa de Cristo, da santidade e da justiça, vocês vão ter discernimento. Vocês serão supridos e tirados a cegueira de vocês. Vocês inverteram os papéis. Vocês agora perderam uma cosmovisão cristã. Vocês inverteram tudo. Vocês estão na suficiência de vocês mesmos. Vocês estão buscando vocês mesmos. Vocês estão querendo se vestir por vocês mesmos. Vocês perderam a percepção. Vocês relativizaram tudo. Ele diz agora, eu aconselho, em mim, vocês agora vão ter uma visão da existência, da vida, da cidade, entender que essa cultura da autossuficiência que está refletindo na cidade não pode adentrar na igreja. Vocês têm que lutar contra esse sistema. Mesmo vocês tendo, vocês precisam ver, olhar, perceber. É a mesma ideia de ser um vigilante de percepção, colírio para os olhos. Olhar a realidade da vida, olhar as coisas na perspectiva de Cristo e fazer a leitura correta daquilo que é certo e do que é errado, daquilo que é prejudicial, invertendo valores, achando que isso aqui que é o certo, isso aqui que é o bom, isso aqui que é o tesouro. Ele diz, não, vocês vão ter a concepção, vocês vão ter a percepção. É isso que Jesus está concedendo aos outros. Que a suficiência seja depositada, que a vestimenta se esteja se vestindo por mim,
arrependimento, um aspecto negativo, dizendo, mas isso, passado. Mas tem um aspecto positivo, que é de ação. Correr, resolver. Atitude na resolução. Voltar para o Senhor da igreja. E quando eles estão o chamado de Jesus é justamente esse: arrepende-te, tenha consciência do erro de vocês, tenham esse sentimento triste, emocionado de vocês, venham correndo. E onde é que Jesus está? No texto, onde é que ele está? Ele está na porta. E aí esse texto ele é muito usado, vocês conhecem esse texto bastante. A evangelização, a porta lá, você tem que abrir a porta do seu coração, e esse é bom, né? Bom, mas esse texto está muito relacionado com isso. Ele está falando para uma igreja que tirou o Senhor da igreja. Eles colocaram Jesus lá de fora. Por quê? Porque a suficiência não era mais pelo cordeiro. As vestimentas não eram mais por Jesus. Eles se achavam suficientes de Jesus. Eles fizeram tirar de Jesus. Igreja que está caminhando sem Jesus. Há a possibilidade disso. Jesus está lá de fora e olhando para essa igreja dizendo, paz. E aí ele vem com a igreja. Ele vem admoestar. Ele vem dizer, olha, que vocês se arrependam, sejam zelosos, cuidadosos, e que vocês se arrependam, e que haja um movimento intelectual da consciência, que haja emocional, para que vocês sintam um peso, mas tem um aspecto coletivo de ação, de ida. E aí eu estou aqui. Vocês me tiraram, estou aqui, vocês corpos. Chamando. Estou à porta. Estou aqui pronto para a gente voltar a caminhar juntos. Estou aqui pronto para a gente continuar a nossa jornada. Mas eu preciso tratar da alma de vocês. Eu preciso tratar da crise de vocês. Eis que estou à porta. Aquele que, como é que é o texto que diz? Se alguém ouvir, ele está chamando, é ele quem está falando. É apenas. Como é que o texto diz? Vós abri a porta, entrarei na sua casa, serei. É a bênção dessa relação. É o tesouro que nós somos chamados. O nosso maior tesouro, o nosso maior bem é se relacionar com o divino. É se relacionar com Deus. É o ápice da graça. Relacionamento com Deus, mesa, comunhão, graça. Como eu falei, é um aspecto de uma igreja local, que é uma igreja de Cristo. Nós possamos sempre buscar a suficiência de Jesus, da sua obra remidora, e sempre buscar nele a vestimenta de santidade e justiça, e sempre buscar nele, sempre na sua palavra, renovação e restauração da nossa vida. Porque apesar de crer, o que nós dissemos ensinar para a gente? Que apesar de sermos servos de Jesus, a gente pode ter uma concepção errada dele. E prosseguirmos nossa vida cristã em uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Deus nos abençoe. A riqueza, ela pode ser um problema muito sério. Nós vivemos nesse mundo. Pode ser um problema sério. Quando a gente coloca, isso que Jesus fala, quando a gente coloca na riqueza da nossa divindade. Aí é o mesmo. Amém? Assim como Jesus falhou, claro, o Senhor vai falhar. Não é? Todos são
clareza, de dia por dia sermos orientados, consolados por Ti. Essa bênção, Senhor, essa preciosidade desta relação contigo. Também, Senhor, os nossos olhos possam contemplar, os nossos corações possam sentir as vestimentas do Cordeiro, as peles de Jesus, as peles do Cordeiro de Deus, que se manifesta com santidade e justiça. E essas peles, Senhor, elas cheiram a ovelha, elas cheiram ao Cordeiro. Essas peles, Senhor, elas apontam de quem somos. Essa vestimenta, Senhor, que precisa ser colocada em nós, para exalarmos o cheiro do Cordeiro e para vivermos, Senhor, em santidade e em justiça. Deus, que temos discernimento nos nossos olhos, de percebermos e fazermos leitura do nosso tempo e não nos deixarmos enganar por visões distorcidas, mas que de fato, Senhor, possamos ser desenvolvidos com os nossos olhos. A Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, aquilo que nos traz luz e a percepção da vida. Não deixe, Senhor, que a gente negocie os valores do lar, não deixe que a gente negocie os valores, Senhor, na nossa conduta, não deixe que a gente negocie os valores, Senhor, em qualquer esfera de relacionamento nosso, em qualquer lugar, que possamos ter sempre esse discernimento, visão, olhar, perceber o perigo. Agradecemos, Deus, porque o Senhor nos dá sempre uma possibilidade de arrependimento, com as nossas mentes a gente tem consciência dos nossos erros, termos o sentimento da centralidade do nosso ser, o peso do pecado, mas temos, ó Deus, esse sentimento de omissão, de ação, de buscar o lugar correto. Sabemos, ó Deus, que para essa igreja também tem promessa de sentar e reinar, possamos ser alcançados assim. Igreja do Senhor. Agradecemos por essas noites que passamos aqui por motivos felizes.